primeira parte do livro de Samuel, o sumo sacerdote Abiatar escreve com as informações dadas pelo próprio Samuel. Aqui mostra a grandeza de Deus de uma maneira tremenda, porque desde o primeiro capítulo do livro, que recebe o nome de Samuel, já mostra Deus, o propósito de Deus na vida de Ana, que era mãe de Samuel. E no decorrer do livro nós vamos ver que a direção tem que estar diante de Deus, porque quando a direção é humana, há um desastre muito grande, e precisamos entender que tudo que nós temos e que nós conquistamos devemos consagrar ao Senhor Deus, e devemos sempre colocar Deus na frente. O que é que acontece? A Bíblia vai dizer que durante 400 anos, quantos anos? 4 séculos, Deus levanta juízes para julgar a Israel. O tempo vai passando, as gerações vão chegando, e o povo não quer mais que Deus reine através dos juízes sobre o seu povo. O povo não queria a teocracia. Teocracia significa Deus no governo. O povo almejava por um rei, o povo desejava por um rei. E o povo viu um homem, um jovem, que na aparência era tudo de bom para que esse homem fosse o rei deles. E eles escolheram a Saul. A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 10 do primeiro livro de Samuel, Samuel unge a Saul a rei de Israel. No capítulo de número 10, no versículo de número 17, o Senhor deixa claro que o povo que escolheu a Saul, o rejeitando. No capítulo de número 12, Samuel entrega o cargo de juiz. Por quê? Porque não tinha mais necessidade. Agora o rei, a monarquia iria dar a direção ao povo. No capítulo de número 13 do primeiro livro de Samuel, Saul, ele oferece sacrifício. E o primeiro erro de Saul está aí, porque ele era rei e não sacerdote, e também não sumo sacerdote. E Deus dá a primeira reprovação a Saul. No capítulo de número 14, versículo de número 24, Saul faz um voto muito atrevido, que Deus também o chama a atenção. Mas agora vocês podem perguntar, pastor Santiago, por que Deus está reprovando um voto que Saul fez a ele? Deus reprova todas as pessoas que estão em desobediência. Quando uma pessoa quer que Deus o guie e que ele ande no caminho do Senhor, a primeira coisa que Deus tem pedido é para que o homem o obedeça. Obedecer a Deus é ouvir as suas instruções e seguir nos caminhos que o Senhor tem determinado. Saul já tinha recebido a primeira reprova de Deus, ele já estava em obediência. Só que nosso Deus é um Deus misericordioso, um Deus bondoso. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor dura de geração em geração. Se Deus é bom, quero ver um glória da igreja. Deus é bom, a misericórdia dele é maravilhosa, mas Deus estabelece princípios, e os princípios estabelecidos por Deus têm que ser seguidos. No capítulo de número 14, versículo número 24, ele faz um voto atrevido. Mas já no capítulo 15, o versículo 10, Deus manda repreender a Saul. Por quê? Saul vai para a batalha e Deus promete estar com ele. Mas para Deus estar, Saul tinha que seguir a regra estabelecida por Deus. Vai Saul agora e quebra a regra.
Saul foi fazer da vida dele. A obediência é muito contada em nossas vidas. Quando nós andamos desobediência a Deus, seguindo os nossos próprios caminhos, nunca teremos um futuro promissor. Por quê? Porque nós deixamos de ouvir a instrução de Deus e seguimos os nossos próprios caminhos. A Bíblia vai dizer no livro de Provérbios que há caminho aos olhos dos homens que parece ser bom, mas o seu fim não é bom. Mas os caminhos do Senhor é perfeito e agradável. Vale seguir a instrução de Deus. Eu já quero abrir portas para que Deus fale com alguém aqui. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está o seu projeto de vida. Talvez ontem, ainda ontem você chorou. Você diz: Deus, o que será da minha vida? Porque tu tem passado situações difíceis. Só Deus e você sabe. E nas tuas orações tu tem dito: Senhor, tenho andado nos seus caminhos, tenho andado nos seus preceitos, tenho feito propósito conforme o Senhor tem me ordenado. Mas até agora você não viu de maneira clara a mão de Deus estendida sobre a tua vida. Ei, mas eu vim aqui para pregar uma verdade, trazer um recado de Deus para alguém que esteja olhando assim e achando que Deus não está ouvindo, parecendo que o seu sacrifício está sendo um sacrifício de tolo. Não, Deus manda dizer para os crentes aqui de Osasco que Ele está ouvindo as suas preces, está ouvindo as suas orações, e já Deus vem ao teu favor. Para você que levanta a mão e adore, levante a mão e adore. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Saul Glória é reprovado por Deus. E aí eu coloco um tema da mensagem que vai ser pregada nessa noite. O tema dessa mensagem vai ter: rejeitado por homem e escolhido por Deus. Aleluia. Rejeitado por homem e escolhido por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus rejeita Saul, mas Deus tem preparado alguém que está chamando a sua atenção. E como é que a gente chama a atenção de Deus? Aleluia. Obedecendo os preceitos, eu já falei aqui, e andando nos estatutos de Deus. O código de conduta de Deus, a ética estabelecida por Deus, a ser seguida. Existia alguém que estava distante, Aleluia, da cidade, mas estava em uma cidade pequena e que Deus estava olhando. Diga assim: os olhos de Deus. os olhos de Deus vê tudo. Aleluia, glória a Talvez Deus. alguém aqui tenha se esforçado, e por mais que você tenha se esforçado e mostrado que você é uma pessoa que se esforça para mostrar, para te dar o melhor, alguém olha para você e não vê o valor que você tem. E talvez isso te magoa, talvez isso te deixa tristone, te faz estar de cabisbaixo, desanimado. Mas Deus é diferente do homem. Enquanto alguém está olhando para você e está te desprezando, enquanto alguém está olhando para você e está dizendo: não tem jeito, essa daí está ultrapassada, esse daí está ultrapassado. Alguém olha para você e diz assim: não tem cara de vencedor. E Deus está olhando para você e está dizendo: é eu que escolho, eu que vejo. Alguém está te rejeitando porque está olhando para você e não está vendo capacidade. Mas a mensagem de hoje é: escolhido por Deus. Deus tem escolhido você para fazer a diferença. Não importa quem está te rejeitando, não importa quem te rejeitou, o importante é que Deus te chamou para você fazer a diferença. Só aqueles que foram escolhidos por Deus, levante a mão
conhecido e temido. Quando Deus manda Samuel ir a Belém, Deus fala assim, olha que Deus é tremendo, que coisa maravilhosa. Eu não sei quantas pessoas têm orado, se você tem orado para parente seu ou família sua, que não está mais próximo de você, está morando distante, e você tem se preocupado. Deus é tão tremendo. Quando ele fala para Samuel, ele fala assim, em vez de Deus estar falando para Samuel para ir para Belém, olha o que Deus faz. Deus diz assim, enche teu vaso de azeite e vai. É assim? Não. Se você for ver na Bíblia Sagrada, pastor Jorge Cardoso, Deus está falando para Samuel em Israel, mas está falando para ele ir para Belém. Em vez de Deus dizer assim, enche, muito obrigado, o vaso de azeite vai, Deus diz assim, enche o vaso de azeite e vem. Por quê? O mesmo Deus que estava ali com Samuel, estava lá em Belém também com Davi. Aleluia! Não está agora. O seu Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe também. Eu não sei qual é o propósito, se está longe ou não. Eu quero dizer que teu Deus é poderoso para dar aquilo que deseja o teu coração, mas Deus não vai dar de qualquer jeito. Aleluia! Aí, quando ele diz enche teu vaso de azeite e vem, os anciões da cidade ficam tudo preocupado, porque o profeta está chegando na cidade. E se tem profeta, nada fica escondido. Aleluia, Deus! Se tem profeta, tem bênção de Deus. Eita glória! Se profeta Aleluia! tem propósito, Deus entrega a resposta. Quem tem propósito, se tem profeta, tem algo extraordinário que está para acontecer. E aí o que acontece é que o Senhor diz assim, de paz, profeta, a tua vida. De paz, eu só vim sacrificar e santificar. Escuta isso aí, duas coisas que Deus ama, e ama muito, é quando nós nos santificamos a Ele. Se for para listar a santificação em primeiro lugar, Deus ama o sacrifício como é em obediência. Ele diz assim, primeiro eu vim santificar e depois sacrificar. E muitas pessoas que estão aqui, você tem se santificado diante de Deus e você tem se sacrificado. Pastor Santiago, o que é sacrifício? Sacrifício é aquilo que você vai além dos seus limites. Eu sei que tem muitas pessoas que, se fosse para escolher, você ia diretamente do seu trabalho para casa. Você estaria lá na sua cama, ou mexendo no seu celular, ou até assistindo alguma coisa aleatória por aí. Mas vocês preferiram estarem aqui. Aleluia! Mas esse propósito, isso é um sacrifício que você tem feito, e Deus está dando a resposta para alguém. Aleluia! O seu sacrifício foi aceito por Ele. Amém, Jesus. Antes de terminar essa campanha, você vai tomar próximo microfone aqui dessa igreja e você vai testemunhar daquilo que Deus tem para fazer. Esse é o objetivo do pastor dessa igreja, esse é o objetivo de quem está pregando, esse é o objetivo principal de Deus para você. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Ele chega, santifica e se sacrifica, chama a casa de Jessé, e o velho Jessé tinha problemado. Por isso, meus irmãos, os planos do homem sempre, às vezes, não é da maneira que Deus quer. Por isso, o tempo de Deus não é da maneira que você pensa. Todos nós temos planos para nossas vidas, mas aí vem Deus e muda os planos, porque Deus sabe o que é melhor. E quando Deus está mudando os planos, você não está entendendo. E quando você entra na dimensão do Espírito Santo, você entende de que Deus tem o melhor para você. Qual é o plano do velho Jessé para o seu filho Davi? Quando Samuel, o profeta, estava na cidade e anunciou que estaria na casa de Jessé, ele pegou os 3 primeiros filhos e disse assim, não, pegou de 8, ele pegou 7, e disse assim, menino,
Davi era filho da velhice de Jessé. E qual era o plano de Jessé? Todos meus filhos um dia vão embora. Eu vou preparar um menino para ser apacentador de animais. Ele não vai precisar sair de casa, é filho da minha velhice. Eu tenho um plano de carreira para meu menino Davi. Ele já era velho e idoso. E a ideia de Jessé e os planos de Jessé O pai é esse. dele. Quem está entendendo? Diga assim, o plano de Deus. Plano de Deus. O plano de Deus. O plano de Deus É muito maior. é muito maior na minha vida. O velho Jessé estava preparando um plano para o seu filho, mas os planos de Deus eram outros. Aleluia. O velho Jessé tinha dito assim: não, eu deixo o menino para fora, cuidando dos animais e passa. Eu coloco os 7, mas primeiro os 3, que já fazia parte do exército. Fazia parte do exército de Saul. O primeiro, Samuel, sendo profeta. Escuta isso aqui, irmão. É uma coisa forte. Eu não sou pastor dessa igreja, mas é um ensinamento. Nunca deposite a sua fé sendo sempre homens. Os meninos Porque você vai se decepcionar. É verdade, aleluia. Por isso sua fé tem que estar em Deus. Aleluia. Aleluia. Os homens se decepcionam, mas Deus jamais. Os homens erram, mas Deus não erra. Glória a Deus. Quando Samuel olha para o primeiro filho de Jessé, ele diz assim: é esse aí que Deus quer. E aí Deus lembra a Samuel que pela primeira vez, quando o povo escolhe um rei, eles olha pela aparência. O nosso erro está aí, irmãos. Tudo a gente olha pela aparência. Verdade, E a gente Jesus. julga, né? Verdade. A gente julga pela aparência. Verdade. Isso realmente é verdade. E a gente às vezes erra também. Ei, papai. E Deus está instruindo a todos nós aqui para que nós não erremos. Aleluia. E Deus está dando a instrução nessa reunião programada por Ele, para que a gente venha entender que você entrou aqui com uma mentalidade, você tem que sair daqui com outra mentalidade. Amém, Jesus. Você tem que sair daqui acreditando que a última palavra tem que ser de Deus, e não importa quem está entregando, você tem que ter fé para receber, porque os céticos e incrédulos não recebem. Quando o pastor diz assim: vamos levantar um propósito, tem gente que diz assim: não, para que isso? Isso, sacrifício gera milagre de Deus na vida. E aí, o que acontece? Vai Samuel, passa o segundo, ele não está entendendo nada. Porque o profeta está entendendo que ele ia chegar e já ungir, mas Deus tem os seus trabalhar. Alguém que não foi selecionado para estar ali naquela sala. Mas aí, quando passa-se todos, o que acontece? Samuel olha sem entender. Diz assim: acabaram os jovens, acabaram os filhos, acabaram, não tem ninguém que Deus escolheu. Será que eu errei? Diga assim: o nosso Deus. Nosso Deus nunca erra. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Ele tem uma transformação para fazer de uma forma tremenda. Aleluia. Oh, glória. Alabás. Olha, eu estou dizendo, Deus Oh, vai glória na casa, Deus a vai Deus. trabalhar na sua casa. Glória a Deus. Eu creio, eu creio. Casa espiritual, por exemplo, Eu creio. na tua Casa mesmo. material. Deus vai Eita, fazer um Deus. reboliço lá também. Eita, Que você glória. vai ver, vai passar a Eita, confiar glória. 100% no que Deus Aleluia. fala. Ele vai chacoalhar, vai expulsar o inimigo. Aleluia, Veja dissensões, Glória a Deus. e Deus vai lá, só quem crê, só quem crê. Eu creio, eu creio. Aleluia, aleluia. Deus vai fazer você não mais viver de aparência. Aleluia, Jesus. Você vai sair das aparências. Eu creio. Os planos de Deus que Deus determinou. Aleluia. Nós somos pentecostais. Quem é pentecostal aí? Da glória a Deus. Glória a Deus. Pentecostal pensa pentecostal. Aleluia. Está o profeta
perguntar se tem profeta, tem profecia. Está um menino entrando e Jessé diz assim: ninguém senta. Só senta quando o menino que Deus escolheu vir. Quando ele chegar, a gente vai sentar, vai ter banquete, vai ser tudo. Mas ninguém senta quando vai alguém chamar o menino que não foi relacionado, porque alguém achou que para ele não iria ser escolhido pela aparência, por ele ser o menor, por ele ser uma pessoa de menos relevância. Mas eu já falei que Deus escolhe aquilo que o homem rejeita. Deus é Deus que escolhe. Eu não sei se você tem se sentido rejeitado no seu trabalho, na sua casa, no meio dos seus, mas não te preocupa, rapaz. Não se preocupa com isso. Não se justifique diante disso. Não pergunte porque a pessoa tem te rejeitado. Deus, o Deus grandão, o Deus que opera maravilha. Levanta, vai levantando. O Deus que faz milagre acontecer. Ele vai te justificar. Ele vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Levante a mão e adora. Revelação do Espírito Santo está descendo. Revelação do Espírito Santo está descendo. Deus está na casa, Deus está no recinto. Deus está nesse propósito. Oh, Deus. Aleluia. E quando o menino chega, vamos pensar pentecostal. A Samuel, o menino está abrindo a porta, ele já vem marchando. Ele já vem marchando. Ele está falando no ouvido de Samuel, porque Deus, desde pequeno, Samuel aprendeu a ter intimidade com Deus. Deus sussurrava o nome de Samuel no ouvido. E está Samuel, pastor Jorge Cardoso, está Samuel ali baixando, e a voz de Deus é esse que tem que ser ungido. Eita, glória a Deus. Esse que foi rejeitado, esse que não foi relacionado, e foi esse que eu escolhi para ser. Eita, glória, aleluia. Eita, meu Deus, aleluia. Larabás, que canta labás. Você escolhido por Deus. Aleluia. Se eu for fazer uma entrevista com muitas pessoas aqui, eu sei que nós vamos se emocionar, pastor. Glória a Porque Deus. as pessoas têm história de vida aqui. Aleluia. Talvez a gente não consegue mensurar os sofrimentos, os ardus, as batalhas que muitas pessoas têm enfrentado. Aleluia. Você tem lutado muito. Além de não ser reconhecido pela pessoa que você queria que fosse reconhecida, nas batalhas da vida tu tem vencido. Aleluia. E Deus tem visto. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus escolhe a Davi como rei, nós estamos numa campanha de unção. Sim ou não? Sim. Então vamos falar de unção. Quando Deus escolhe a Davi, ele é ungido. E Deus não faz nada. Eu tenho pregado sobre Deus, tem me direcionado, pastor, nesses últimos tempos para pregar sobre isso. Deus não dá nada a ninguém de mão beijada, irmãos. Deus não dá nada a ninguém é fácil. Tudo que vem fácil vai fácil. Você não pega amor, não tem apego. Nós temos que passar pelo processo para que a gente se apegue. Porque tudo que vem fácil vai fácil. Não tem valor algum. E Deus ultimamente tem me orientado e me posicionado para ministrar dessa forma. Aleluia. Quando Deus escolhe a Davi, Deus não diz assim, ó, você é rei a partir de hoje, não. A unção de Davi foi como a de um rei. E Davi tinha 3 unções para receber. Quantas unções? 3. Meu Deus do céu. Quantas unções? 3. A primeira unção, segura essa aí. A primeira unção que Davi recebe é no meio dos seus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. A unção de Davi não era a unção de como um rei, mas não foi para ele reinar. Foi uma unção de preparação. Aleluia. Quer ver?
Quando ele é ungido, a Bíblia vai dizer, ó que tremendo. Quando ele é ungido por Samuel, que Deus está falando no ouvido, é isso. O Espírito de Deus se apossa sobre Davi. Aleluia, Jesus. Só uma mulher, um homem cheio Aleluia. do Espírito Santo para viver na plenitude de Deus, mesmo com lutas, com adversidades, com tudo que vem nessa vida tentando nos parar. Só alguém cheio do Espírito Santo para dizer assim: eu não desisto, Satanás. Não, ninguém vai fazer eu desistir. E sabe por que você está aqui? Porque você escolheu no seu coração não desistir. Sabe por que você está aqui? Porque você tem um propósito. Você foi alguém que eu vou falar aqui, e quem se sente assim pode levantar a mão. Você foi alguém que foi ungido por Deus para vencer as batalhas do dia a dia, para vencer aquilo que vem à sua frente. E aí, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer é que Davi já tinha passado pelo processo. Deus não escolhe, Deus não faz nada aleatório. Deus é organizado demais. Diga assim: meu Deus. Meu Deus. Nunca erra. Deus é Aleluia. organizado, sistemático e organizado. Esse Deus é fiel. Deus tinha projetado tudo. Davi, quando estava cuidando das ovelhas, no anonimato, ele pegou experiência. Não tinha na batalha, porque Saul já tinha sido rejeitado. E não adianta, irmãos, eu vou falar, não adianta estar diante de Deus de qualquer jeito. E eu vou voltar a falar de novo. Tem gente que tem pregado um Deus fácil. Você pode fazer qualquer coisa que eu vou entregar a bênção. Não! Eu gosto de pessoa que se posiciona diante dele. Aleluia. E quando você está no anonimato, Deus está te preparando, Deus está te capacitando, porque a unção é de preparação para rei. Ei, Deus E tremendo. você tem que ganhar as experiências da vida. E aí, numa batalha, alguém está olhando para Davi e está rejeitando ele. Davi foi rejeitado desde os primeiros momentos. Tanto é que Davi está dizendo, irmão, ele pecava no geral. E Davi, ele era alguém que era rejeitado. E a história vai dizer que até os seus irmãos foram rejeitados, desde o primeiro momento. E aí, o que acontece é que Davi foi rejeitado mais uma vez, olhando para ele, olhando pela aparência. Mas Davi tinha história para contar. Aleluia. Davi era alguém que não saiu de qualquer jeito. Enquanto ele estava no anonimato, ele foi vencendo as batalhas que vinham contra ele. E daí ele já tinha experiência para contar. Eu vou falar de novo. Aleluia. Talvez você não tenha entendido, mas eu vou desenhar na palavra. Tem alguém aqui que a sua experiência, você tem vivido experiências com Deus. No processo que você tem vivido, você tem vivido experiências. E essas experiências que você tem vivido, escuta isso aqui, você vai ajudar muita gente. Olha que Deus vai te apresentar pessoas que passou pelo mesmo propósito, pelo mesmo processo, mas as pessoas vão estar caídas. E você vai contar do seu testemunho, do que você passou, e você vai erguer. E isso é Deus trabalhando, é Deus te usando para que a pessoa que esteja recebendo a sua palavra se fortaleça, porque você não é um qualquer, você é alguém que Deus tem preparado, porque o processo de Deus é longo, no tempo de Deus vai chegar, mas Deus vem preparando. Ao Davi vai para a batalha e alguém está dizendo: menino, você não tem história, você não tem nada para fazer, você não tem armadura, você não tem nada. Mas Davi está dizendo: um dia eu estava ali apacentando as ovelhas do meu pai, e de repente veio um urso, certa vez veio um leão, e sabe o que aconteceu? Ele coloca sempre Deus na frente. Sempre Deus está na frente. Aleluia. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Deus tinha olhado para Belém por causa disso. Porque Deus sempre estava na frente. Não adianta você tentar colocar Deus do lado ou atrás. Vai fazer?
Deus tem que estar na frente. Glória a Deus. Quer que Deus abençoe? Deus vai na frente. Existe um louvor que diz assim, ó, Deus vai na frente. Canta, crente. Deus vai na frente para fazer isso. Quando Deus vai na frente, Ele vai liberando tudo. Aleluia. E Davi diz assim, ó, o Senhor me livrou da boca do leão e do urso. Aleluia. O Senhor me livrará diante do filisteu. Glória a Deus. Tem gigante, tem gigante, tem gigante, tem gigante. O gigante, já está falando de gigante, né? Se é gigante, é alto. Mas escute isso aqui, o teu Deus é tão grande. Ei, aleluia. Sabe, o maior pico da terra é o Monte Everest. 8.800 não sei quantos lá, metros. O teu Deus é muito maior do que o Monte Everest. Glória a Deus. Olha aqui. Aleluia. Deus é tão longânimo que a Bíblia diz que Ele se curva. Aleluia. Deus está dizendo que a terra é estronda. As nações da terra, Índia, China, países que tem milhões de pessoas, tudo junto em todos os continentes da terra, é como uma gota d'água que se perde no fundo de um balde. Olha o tamanho do seu Deus. Seu Deus é grandão. Seu Deus é grandão. Eu falei, seu Deus é grandão.